Oi gente, tudo bem? Você deve achar muito louca que eu sempre começo o vídeo rindo, que vocês não fazem as palhaçadas que o Ali, que me filma, as palhaçadas que ele faz no bastidor. Por isso que eu começo rindo. Eu sei que eu pareço meio louca, né? Mas enfim, é só pra explicar pra vocês. Bom gente, essa semana eu vou falar sobre alegria. Por que eu decidi falar sobre esse tema? Porque eu postei no meu mural no Face pedindo pra vocês me sugerirem temas que vocês gostariam que eu falasse nos próximos vídeos, e muita gente me pediu pra falar sobre tristeza profunda, sobre depressão, sobre mágoa. E eu pensei, por que não falar sobre o oposto, alegria, né? Que é a cura pra isso. Bom, gente, é claro que eu não tô falando aqui pra quem tem depressão, pra quem tem distimia, né, algum transtorno psiquiátrico, algum transtorno de humor, não é isso. Se você tem uma doença, obviamente você tem que procurar um psiquiatra, né, pra poder te ajudar, um psicólogo, enfim, associar esses tratamentos quando possível. E de preferência, se você puder procurar um psiquiatra que trabalhe com homeopatia, acupuntura, que tem uma cabeça mais aberta, que não use só alopatia, pode ser interessante também. Essa é a minha sugestão. Você tem que conferir no seu coração se faz sentido pra você. Bom, gente, para aquelas pessoas que têm uma tristeza que não é doentia, né, que não é uma doença crônica, o que a pessoa pode fazer? Ela precisa ter um ato de vontade consciente para poder mudar de humor, porque a gente vive numa sociedade psicopática, bélica, como o Ali Cravo sempre fala, a gente está em estado de praga biológica, o homem virou a praga do próprio homem, então é meio que comum na nossa sociedade um querer matar o outro, um xingar o outro, né? A gente transforma as nossas relações num ringue, né? Um compete com o outro, um quer ser melhor que o outro, e aí, diante desse contexto, é muito difícil a gente não viver sempre querendo brigar, mal-humorado, né? Às vezes você tá andando na rua, alguém buzina pra você, tá até te chavecando, você já xinga, né? Você já fica puto da vida, já quer brigar, na fila do supermercado, alguém passa na sua frente, você já levanta a voz e no fim vira uma bola de neve, você começa a xingar, a brigar. A gente vive numa sociedade que inspira o tempo todo a guerra, a competição, a disputa, o tempo todo a mídia inspira o tempo todo a disputa de poder. Então, numa sociedade como essa, como é que você vai manter o bom humor? Como é que você vai conseguir viver numa sociedade como essa sem querer se matar o tempo todo, sem querer se destruir? É justamente esse o treino da gente nascer nessa dimensão, porque nessa dimensão, como eu já falei pra vocês em vários vídeos, a gente aprende as coisas por contraste. Então, a gente precisa ter a sombra pra gente saber o que é a luz. Né? Através do contato com a sombra que a gente aprende a desenvolver a nossa própria luz. E aí tem um texto do Osho que eu gosto bastante, pra variar, né? Eu sempre falo dele, né? Ele fala assim que a nossa criança interna está cada vez mais reprimida, porque quando a gente é criança, a gente brinca, a gente quer expressar nossa alegria, e muitas vezes nossos pais, por também não saberem lidar com isso, eles querem a disciplina, né? Então vão matando esse lado mais de brincadeira, de diversão, e essa criança vai ficando cada vez mais passiva. E a gente vai crescendo e essa criança vai morrendo. Hoje fala isso, que a gente fica com uma criança morta dentro da gente. E essa criança morta nada mais é do que essa seriedade que a gente carrega, essa seriedade excessiva, esse excesso de disciplina. E aí, quando a gente se atreve a fazer brincadeiras, que é o que a gente vê na maioria esmagadora dos programas de humor, pelo menos na TV brasileira, né? São aqueles programas que enaltecem a ironia, o sarcasmo e a disputa de poder entre pessoas, que é como o Ali Cravo fala, né? O humorista ri de si mesmo e o gozador usa o outro como degrau. Eu acho essa frase incrível, porque na verdade o que a gente vê na mídia hoje em dia não é um humor real, a gente vê desqualificação contínua, um tirando o sarro do outro, né, um disputando o poder com o outro. Isso não é uma alegria real, é uma disputa de poder travestida de alegria. É uma alegria superficial, porque não é algo que vem da alma, que vem da consciência, ela vem do espírito bélico da guerra e da competição. Então a ironia e o sarcasmo não tem nada a ver com alegria nem com bom humor, eles têm a ver com disputa de poder, eles têm a ver com guerra, eles têm a ver com competição. Só que eles usam ali uma máscara bonitinha, engraçadinha, pra não parecer que é guerra, né? Mas no fundo um fica criticando o outro através dessa disputa de poder. Então isso, gente, não é alegria, isso é outra coisa, isso é guerra, né? Então, quando você quer desenvolver a alegria, conectar com a alegria, e a conexão com a alegria, ela traz o derretimento do ego, porque quando a gente tá alegre, a gente o ego ele vai perdendo o poder, percebe? Porque quando a gente quer fortalecer o ego, a gente tem que ser sério, né?
Sabe aquelas pessoas que não riem nunca, que estão sempre muito rígidas, poderosas? Já imaginou uma pessoa num alto cargo de poder dando risada? A primeira impressão que a maioria das pessoas tem, se aquilo não é uma risada irônica, é que aquela pessoa não é de confiança, né? Tipo, nossa, aquela fulano de tal, um alto executivo, não, um super psicanalista rindo? Que tipo de credibilidade tem o trabalho dele se ele tá rindo? Porque o riso, ele derrete o ego. Quando você ri, isso até na linguagem corporal, quando você mostra os dentes, você tá dizendo pro seu inimigo, né, os inimigos, que você não tem armas contra ele, que você tá entregue, que você tá mostrando os dentes, né, não pra brigar, mas para entrega. Então o sorriso é a melhor forma de vulnerabilidade. Quando você sorri, você enfraquece o ego e fortalece a alma. Então, gente, o sofrimento, a tristeza, quando não é crônica, quando não é uma doença, muitas vezes tem a ver com essa necessidade de fortalecimento do ego pra gente querer se sentir importante, querer se sentir percebido pelas pessoas. Porque quando a gente tá mal, percebam isso. Tem até uma frase, eu acho que é do Oscar Wilde, se não me engano, ele fala assim, que você não conhece seus verdadeiros amigos quando você tá triste, mas quando você tá feliz. Porque um monte de gente em cima de você quando você tá triste é fácil, né? Porque as pessoas se identificam com a criança abandonada delas, elas projetam em você, então elas querem te acolher e não sei o quê. Agora, quando você tá bem, quando você tá na sua excelência, brilhando, fazendo sucesso, e você tem amigos de verdade que realmente te apoiam, que não são por interesse, né? Aí sim que você vê quem é seu amigo de verdade, né? Porque são pessoas que aguentam o seu sucesso sem querer te destruir, né? Então, muitas pessoas têm esse hábito, esse condicionamento até cultural de ficar triste, de ficar mal. Ai, que vida dura, ai, porque nada dá certo pra mim. Ai. A pessoa tem esse condicionamento de estar sempre na lamúria, na lamentação, na queixa. Eu também falo dos outros, mas tô falando de mim mesma. Eu já fiz muito isso, né? Que vergonha, mas já fiz. Enfim, a gente às vezes entra nesse lado mimimi pra chamar atenção, porque as pessoas tendem a dar mais atenção pra gente quando a gente tá meio deprê, né? Quando não é doença, é claro. Quando a gente fica meio, né, desgostoso da vida, aí não fica assim, porque a vida não sei o quê. Quando eu percebo que alguém tá fazendo mimimi comigo, a pessoa não se cria não, gente. Começou com mimimi, nhenhenhé. Ó, meu filho, ó, vamos lá. Se você tem essa crença, você vai criar isso. Então, vamos focar no lado bom, vamos focar na luz. Começou a ficar meio, ai, que vida difícil, porque esse mundo é muito cruel, começou com mimimi, pega um vídeo no YouTube que te faz dar risada, entendeu? Começa a soltar franga, põe uma música na sua casa que você vai, né, espirocar, pôr a sua franga pra fora, porque você tem uma franga que tá reprimida aí, minha filha. Tristeza é alma presa, como diz o querido Gasparetto. Eu acho essa frase incrível, porque quando você reprime a sua franga, né, ele fala muito isso, eu acho engraçadíssimo o Gasparetto falando isso. Ele fala assim, quando você era solteira, você ia no forró, você punha a franga pra fora, dançava com um monte de gente, né? Você era feliz da vida, casou, encontrou um estrupício lá pra você encostar, ele encostou em você, você encostou nele, às vezes fica os dois lá, né? Um usando o outro de muleta existencial, usando a família como cativeiro, como falou ali Cravo. E aí o que acontece? A pessoa reprime a franga, reprime a libido, trava tudo, a pessoa fica um robô, e aí a vida fica uma droga. Porque a pessoa reprimiu a franga dela, ela reprimiu esse lado mais alegre, esse lado divertido. Então, gente, se você quer mudar o seu sentimento e você não tem uma doença crônica, veja bem, não estou falando para quem tem depressão crônica, mas sim para quem não tem, né? Mas para quem tem uma tristeza eventual, você tem o poder de mudar isso. Começa a focar nesses vídeos de piada, coloca uma música que você gosta e vai dançar, dança loucamente na sala da sua casa, dança pelada na frente do espelho, como eu sou linda, eu me amo, entendeu? É isso, sabe? Começa a soltar a franga mesmo, pra você ver como você é interessante, como a vida pode ser muito mais alegre do que você pensa. É porque a gente tem um condicionamento religioso até no nosso país que valoriza muito a dor, que valoriza o sofrimento, né? Aquela coisa de, ai, tudo tem que ser um peso, tudo tem que ser difícil. Vocês já viram, gente? Se uma pessoa sai aí dançando na rua, vão chamar a pessoa de louca. Mas se a pessoa tá chorando, não, coitada, né? Então chorando tudo bem.
né? Agora, feliz, dançando, alegre, aí é um problema, é um perigo. Por quê? Porque um ego sério, ele é interessante para a sociedade, porque quanto mais séria a pessoa é, como fala o Osho, mais essa pessoa vai ter ambição, ela vai querer consumir, né? Ela vai querer ter poder. Uma pessoa alegre, ela não se interessa por isso, genuinamente alegre. Eu não tô falando dos supostos humoristas sarcásticos, daí não é alegria genuína, isso daí é poder disfarçado de alegria, né? Mas, por exemplo, uma pessoa que é realmente alegre, porque ela já atingiu esse grau de consciência, ela não vai querer disputar poder, ela não está interessada com isso, ela não vai querer altos cargos. Se isso realizar a alma dela, tudo bem, mas não vai ser uma preocupação. O ambicioso é aquela pessoa que não transcendeu o ego, ele ainda está na disputa de poder, né? A ambição vem do ego, não da alma, né? A alma aceita tudo, aceita a realidade. Agora, quem vai querer criar uma sociedade de pessoas alegres? Porque pessoas alegres não consomem. Pessoas alegres não vão viver no shopping querendo suprir o vazio existencial, não vão precisar se matar de beber, não vão usar droga. Aí vai começar a falir um monte de sistemas que a gente tem na sociedade de manipulação e de domínio. Então a alegria numa sociedade bélica como a nossa, ela é totalmente subversiva, assim como o amor. Ficar triste é fácil, gente, é muito fácil a gente se lamentar. É muito fácil a gente focar no ruim, focar na sombra. Isso é o nosso condicionamento social, é para isso. Né, voltado para a guerra, para a sombra. O difícil e o treino que a gente tem que ter constantemente é focar na alegria. Eu falo por mim mesma, eu também era uma pessoa super séria. Depois que eu fiz faculdade de psicologia, então, Maria, ai de mim, se eu risse. Que tipo de psicóloga é esta que fica contando piadas e rindo, né? As pessoas pegam mal socialmente, para sua persona social pega mal. Tanto que a gente vê aí um monte de psicólogos famosos, psicanalistas, sei lá, você vê o cara falando, você quase entra em depressão. Mas enfim, vamos entrar nesse mérito, né? Mas a alegria, ela é curativa. Quem transmite alegria cura, e quando a gente conecta com a alegria, a gente também é curado de qualquer problema. Então, começou com mimimi, não sei o que lá, vai ver um vídeo que te faz rir, vai dançar, vai soltar sua franga, vai pro forró, vai pro pagode, se você gosta, pro funk, vai ver música clássica, sei lá, onde a sua franga se sente feliz. Vai soltar essa franga, porque é isso que cura, é isso que vai fazer você mudar a sua consciência. Você transcender as limitações do ego. A meditação também é incrível, mas quando você tá precisando soltar a franga, não adianta você querer meditar não, principalmente se você é mulher, né? Porque os homens têm uma facilidade maior, geralmente, de ficar mais introspectivo e de conectar, né, na meditação. A mulher, geralmente, ela precisa, muitas vezes, liberar a libido antes, se sentir amada, né, para depois ela conseguir entrar no estado meditativo. Isso eu aprendi com o Osho, né? E na prática também eu percebo que isso faz sentido. Então, você acariciar o seu corpo, como fala o Arli Cravo, tem vários vídeos do Arli no YouTube que são incríveis, mas tem um que eu acho que é Agradar a Todos, que ele fala sobre o quanto de repressão, de memória negativa a gente tem no nosso corpo, de medo, de trauma, de dor, que quando a gente começa a acariciar o nosso próprio corpo, né, com carinho, com prazer, a gente começa a destravar toda essa repressão. E quando você começa a fazer isso com um parceiro afetivo, então melhor ainda, porque você vai desbloqueando e o seu corpo vira o seu instrumento de afeto, seu instrumento de alegria. Porque não adianta a gente ficar só teorizando sobre o amor, sobre a alegria, se o nosso corpo não é uma expressão real, se a gente não é o maior exemplo daquilo. É muito bom quando o nosso corpo está em sincronia com a mente, né, para poder expressar esse afeto e para poder ser um templo. Então, você pode dançar, você pode ver um vídeo no YouTube que te faça rir, você pode, sei lá, ir lá pro forró da vida, pro sertanejo, sei lá o que você gosta, soltar sua franga, chama suas amigas, vai sozinha. Aqui em São Paulo tem aquele canto da Ema, se não me engano, que o pessoal tem várias amigas que vão direto pro forró, vão sozinha, porque até porque se vai com uma amiga, às vezes até a sua amiga fica jogando manhaca em cima de você não consegue paquerar ninguém, né? Então vai sozinha pra você poder dançar, né? Então você vai conseguindo conectar com a sua real alegria, porque, gente, sempre que a gente tá triste, que a gente tá desmotivado, que a gente tá mal, a gente está doente. A nossa essência é alegria, é amor, é luz. Quando você tá... isso aí é nhaca, minha filha. Você deve estar um puleiro de egum, entendeu? Vai fazer os banhos que tem aqui no canal. Tem um monte de dica que eu dou pra você limpar essa energia negativa. Tem a cânfora, tem o banho de lavanda com sal grosso. Tem um monte de coisa que você pode fazer pra tirar a urucubaca, pra você mudar a sua energia, mudar a sua consciência e mudar a sua vibração.
Hoje eu acho que entrou em consultório aqui em mim que eu tô... acho que eu tô meio empolgada. Então é isso, gente. É isso que eu queria falar pra vocês. Espero que esse vídeo tenha sido útil, pelo menos pra alguns de vocês. Tem um vídeo incrível do Arli Cravo no canal dele que eu recomendo, que é Você é o que opta por sentir. E a outra coisa, o outro vídeo é... como é que é, Arli? O sentimento mora no corpo. Isso, o sentimento mora no corpo também. É muito legal esse vídeo. E tem outro do amor, que só existe amor se tiver bom humor, né? Quer um amor? Quer um amor? Quero um amor ative Isso, quero um amor, ative o bom humor. Também esse vídeo é muito legal. Esse vídeo, principalmente esse Quero um amor, ative o bom humor. Pra quem sente que não consegue encontrar um amor, começa a ativar a alegria, conectar com esse sentimento. Você muda a sua frequência, você começa a atrair para sua vida pessoas que estão vibrando na mesma frequência. Então, gente, vamos parar de mimimi, porque solução para mudar tem. É só você querer, é só você ter força de vontade que você consegue, desde que você não tenha uma doença crônica, que aí é psiquiatra, é outra história. Tá bom, gente? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, não deixa de deixar o seu curtir aqui embaixo, de deixar o seu comentário, compartilhar com seus amigos. Um grande beijo e até os próximos vídeos.